Há milhares de séculos atrás, em um período provavelmente próximo ao do surgimento dos Chozo, uma raça conhecida como Luminoth surgiu a partir das estrelas da galáxia. Por não possuírem um planeta natal, no início os Luminoths percorreram a grandeza do vazio, banhando-se das gloriosas luzes estelares, até que em um determinado momento eles tiveram seus primeiros contatos com outras raças inteligentes, como os Encren, os Ila e os Chozo. Através desses contatos, os Luminoths descobriram que cada uma dessas raças havia reivindicado um planeta natal, formando um vínculo profundo com ele, e dessa forma eles decidiram que deveriam fazer o mesmo. A busca dos Luminoth por uma casa os levou a explorar inúmeros locais do cosmos, e durante essa jornada, com o tempo, encontrar um lugar para chamar de seu começou a parecer uma grande ilusão. Aos poucos, vários Luminoths começaram a se desesperar, sentindo que aquela jornada tinha sido em vão. Sendo assim, eles consideraram permanecer definitivamente entre as estrelas. No entanto, em um certo dia, uma patrulheira chamada X-Car retornou com a notícia de que um planeta diferente de qualquer outro tinha sido encontrado em uma região chamada Dasha. Esse planeta era Aether, e assim que os Luminoths o viram pela primeira vez, eles não tiveram dúvidas. Aquele com certeza era o paraíso abençoado que eles vinham procurando. Por ter sido a responsável pela descoberta daquele planeta, X-Car foi altamente recompensada, vindo então a se tornar a primeira sentinela de Aether. Assim que começaram a explorá-lo, os Luminoths viram que Aether era um planeta fértil e cheio de riquezas naturais, com criaturas nativas que eram gentis comparadas àquelas que eles já haviam encontrado em outros mundos. Suas primeiras construções foram realizadas nas regiões montanhosas, onde um Luminoth chamado Ibithir fundou a Fortaleza Santuário, casa das inúmeras conquistas tecnológicas alcançadas pela raça. Em seguida, eles expandiram seus domínios para as florestas da região de Torvus e também para as planícies da região de Aegon. No centro desses três domínios, por fim, os Luminoths então construíram uma enorme estrutura conhecida como o Grande Templo, o qual era um local de paz e também um monumento em homenagem a todas as realizações deles. Certo dia, os fornecimentos de energia planetária de Aether atingiram um estado crítico, e se essa situação não fosse controlada, toda a existência do planeta chegaria a seu fim. Para evitar que isso acontecesse, as maiores mentes dos Luminoths usaram suas tecnologias avançadas para construir os controladores de energia, que tinham como função preservar e regular a energia planetária que ainda restava em Aether. O controlador de energia principal foi construído no interior do Grande Templo, e os outros 3 subcontroladores foram construídos em outros 3 templos existentes nas regiões de Aegon, Torvus e da Fortaleza Santuário. Esses controladores coletavam a energia de Aether e então a irradiavam por todo o planeta para todos os que precisavam dela. E com o tempo, os Luminoths passaram a chamar essa energia preciosa que tinha trazido a paz e prosperidade para a raça deles de Luz de Aether. Além de gerenciar a energia planetária, os controladores de energia, através de um sistema online que interligava todas as regiões do planeta, também eram os responsáveis pelo funcionamento de várias maravilhas criadas pelos Luminoth, como por exemplo, um sistema de controle climático e um sistema de teletransporte baseado em luz. Com o passar do tempo, a sentinela X-Car acabou passando seu posto para Q-Sis, a primeira sentinela nascida em Aether, que após proteger seu planeta por um período de mais ou menos 900 anos, foi sucedida por Vimos. Após dar à luz a seu filho Yumus, Vimos acabou morrendo, passando seu posto para Jae-Jin, o quarto sentinela de Aether, e foi durante essa época que algo terrível aconteceu. Certo dia, os Luminoth detectaram a existência de um gigantesco objeto estelar, o qual estava em rota de colisão com o planeta Aether, e esse tal objeto nada mais era que um Leviatã, bem semelhante ao que tinha atingido o planeta Telon 4 em um período bem próximo a essa época. Para a infelicidade dos Luminoth, no momento em que eles detectaram a presença do Leviatã, já era tarde demais para pará-lo. Inúmeras armas foram utilizadas para tentar alterar a trajetória dele, mas nada funcionou. Devido a todos esses esforços, uma grande pressão acabou sendo posta sobre os controladores de energia e, como resultado, o planeta Aether ficou enfraquecido. Enquanto esse tal objeto se aproximava, tudo o que os Luminoth puderam fazer foi se abrigar e esperar. Eles estocaram o máximo de comida e água que puderam, reforçaram a proteção de suas moradias e foi com muito medo que eles passaram suas últimas horas em paz.
pois a partir desse evento catastrófico, o período conhecido como a Era de Ouro na história dos Luminov teve seu fim, dando início a um período batizado por eles de Era das Trevas. O impacto causado pelo Leviatã foi extremamente intenso, dando a impressão de que Éter seria totalmente destruído, mas ele conseguiu resistir. Uma grande devastação acabou sendo causada, com as planícies verdes de Aegon sendo queimadas e transformadas em desertos, e as florestas de Torvos sendo engolidas e destruídas pelo mar. Os céus arderam durante dias, e com isso as trevas foram lançadas sobre aquele planeta. Com o tempo, as feridas causadas começaram a diminuir, o ar voltou a ser respirável e a luz atravessou o véu escuro que cobria aquele mundo. Devido a isso, lentamente, os Luminov começaram a se aventurar para fora de suas casas para ver o que restava de Éter, e então se deram conta que metade da energia do planeta havia desaparecido dos controladores de energia. Aquele mundo tinha se tornado violentamente instável, e além disso, não havia mais sinal do Leviatã que tinha se chocado com ele. Em meio ao caos da reconstrução daquele planeta devastado, os Luminovs perceberam que inúmeras anomalias espaciais vinham ocorrendo por todas as partes. Os átomos de diversos objetos estavam sendo divididos em Éter e algum outro lugar até então desconhecido. No entanto, por estarem preocupados demais em conter as devastações naturais que tinham sido causadas, os Luminov acabaram não pesquisando a origem desse distúrbio. Em uma certa hora, essas anomalias acabaram crescendo além do suportado, abrindo inúmeras fendas dimensionais ligadas ao mundo tomado pela escuridão. Enxames de criaturas negras e sem rosto saíram dessas fendas, devastando os seres nativos de Éter, possuindo-os e transformando-os em inimigos dos Luminov. Os seres que eram possuídos passaram a ser conhecidos como Darklings, e devido ao ataque surpresa que sofreram, muitos Luminovs acabaram sendo mortos, dentre eles o fundador da Fortaleza Santuário, Ibitor. De acordo com as informações, o impacto causado pelo Leviatã em Éter foi tão intenso que o planeta acabou sendo colocado em um estado conhecido como fluxo transdimensional, e devido a isso, um outro planeta conhecido como Dark Éter, que existia no mesmo tempo e espaço que o planeta Éter original, acabou sendo criado em uma espécie de dimensão paralela. Eventualmente, para entenderem o que estava acontecendo, os Luminov começaram a criar máquinas capazes de abrir fendas que levavam para Dark Éter, e então enviaram alguns patrulheiros voluntários através delas para explorar aquele mundo desconhecido. Em um determinado momento, esses patrulheiros acabaram descobrindo que metade da energia perdida de Éter original se encontrava em Dark Éter, e também se depararam com as verdadeiras formas dos seres responsáveis por possuírem e transformarem outras criaturas nos Darklings. Esse inimigo foi batizado de Ing, uma palavra que na língua dos Luminov significava terror. Infelizmente, os primeiros patrulheiros enviados não conseguiram resistir por muito tempo na atmosfera venenosa de Dark Éter, e então acabaram morrendo. No entanto, os Luminov continuaram determinados a retornar para aquele mundo negro e então começaram a se preparar para a guerra, iniciando assim a criação de armas e equipamentos que seriam eficientes na luta contra os Ings. A primeira e uma das mais importantes invenções que eles criaram foram os cristais de luz, os quais eram minerais portáteis capazes de emitir energia luminosa em Dark Éter, permitindo assim que os guerreiros Luminov sobrevivessem na atmosfera venenosa da Terra inimiga. Além desses cristais, para que a locomoção em Dark Éter pudesse ser feita de forma mais efetiva, uma outra invenção conhecida como faróis de luz foi criada, e inúmeras delas foram espalhadas estrategicamente por todo o planeta inimigo. De forma simplificada, a principal diferença entre os cristais de luz e os faróis de luz era que os faróis eram menos eficientes que os cristais, pois, ao serem energizados, eles emitiam luzes apenas por um tempo determinado. No entanto, ambos, além de serem uma proteção contra a atmosfera venenosa de Dark Éter, também eram capazes de repor a saúde de qualquer criatura que não pertencesse àquela dimensão negra. No entanto, o que essas tecnologias não eram capazes de fazer era agirem como proteção absoluta contra os ataques diretos realizados pelos Ings. E por causa disso, apesar de terem sido de grande ajuda, os cristais e os faróis de luzes acabaram não sendo o suficiente. Os guerreiros Luminov ainda precisavam de equipamentos melhores, então eles mais uma vez abandonaram Dark Éter, assim que seus membros mais inteligentes planejaram a criação de novas armas para auxiliá-los. Por estarem em grande desvantagem numérica e por não estarem preparados para travar uma longa guerra, os Luminov procuraram um meio de acabar com aquele conflito de forma rápida.
e para isso eles iniciaram a construção de um dispositivo chamado de módulo de transferência de energia, que teria como principal função recuperar a energia planetária que tinha sido roubada e que mantinha a existência de Dark Aether e consequentemente com isso levar aquele mundo negro ao colapso. No entanto, esse dispositivo era algo bastante complexo de ser feito, exigindo assim um certo tempo para ser finalizado. Além disso, os estudos que os Luminoths fizeram a respeito dos Zings revelaram que essas criaturas possuíam uma grande dependência de energia negra, e dessa forma, os Luminoths decidiram tentar explorar essa dependência a seu favor. Eles então desenvolveram uma arma chamada de Dark Beam, que teria como principal função sobrecarregar os Zings com a energia negra. No entanto, essa arma não se mostrou tão eficaz quanto previsto, e devido a isso, uma nova arma então foi desenvolvida, e ela era o Light Beam, uma arma baseada em disparos de luz capaz de exterminar os Zings com muito mais eficiência. Uma terceira e poderosa arma também acabou sendo criada, e ela era o Annihilator Beam, cujo a principal característica era disparar rajadas tanto de energia luminosa quanto de energia negra, que perseguia seus alvos sem ser necessário mirar neles primeiro, sendo eficiente contra qualquer tipo de inimigo. Conforme a guerra se prolongava, em determinado momento, os Zings acabaram aprendendo a possuir os próprios Luminoths, fazendo amigos e familiares serem forçados a lutarem uns contra os outros, e o resultado disso foi uma gigantesca baixa na população Luminoth. Desesperados, eles planejaram criar uma forma de blindagem para evitar a possessão Ing, e essa alternativa foi eficaz, mas não foi perfeita. Sendo assim, todos os Luminoths estavam preparados para se autodestruírem caso suas proteções falhassem, já que eles preferiam morrer ao invés de se tornarem armas para os Zings. Algum tempo depois, a segunda fase dessa guerra se iniciou, e nela, os Luminoths descobriram que o Imperador Ing habitava um local conhecido como o Templo do Céu, o qual basicamente era a contraparte do grande templo dos Luminoths existente em Dark Aether. O Templo do Céu também continha a energia planetária daquele mundo negro e estava fortemente protegido, com a sua entrada sendo barrada por um grande portal que exigia 10 chaves para ser aberto. Essas chaves tinham sido escondidas pelos Zings através de Dark Aether, e em uma tentativa de obtê-las para retomar a energia planetária existente no Templo do Céu, uma missão foi planejada pelos Luminoth. Enquanto as forças deles travavam batalhas desesperadas contra os superiores números do inimigo, o módulo de transferência de energia finalmente foi concluído. Sendo assim, um grupo de 10 guerreiros de elite, conhecido como os Portadores das Chaves, equipados com as melhores armaduras e armas disponíveis, foi enviado para invadir o Templo do Céu e retomar a energia que faltava, para assim acabar com aquela guerra de uma vez por todas. Todos os guerreiros foram bem-sucedidos em localizar as chaves que eles ficaram encarregados de encontrar. No entanto, 9 deles foram mortos antes de utilizá-las para abrir o portal do Templo do Céu. Apenas um dos portadores, Eiku, também conhecida como a Campeã de Éter, conseguiu destravar uma das 10 trancas, mas, mesmo com todo o seu desempenho, ela também morreu antes de conseguir retornar a Éter. No entanto, em uma tentativa final de conseguir informar qualquer outra pessoa que pudesse algum dia invadir o Templo do Céu, Eiku deixou algumas pistas da localização onde cada portador havia morrido com suas respectivas chaves. Um detalhe bem importante a ser mencionado aqui, pessoal, é que de acordo com as informações, a armadura que Eiku utilizou em sua última missão era conhecida como Dark Suit, a qual era capaz de proteger seu usuário, minimizando os danos causados pela atmosfera venenosa de Dark Aether. No entanto, após Eiku ter sido morta, a Dark Suit acabou sendo roubada, ficando sob a posse dos Zings. Além disso, a principal arma que Eiku utilizava era o Annihilator Beam, que, com a sua morte, também acabou sendo roubada pelos Zings. Bom, após algum tempo, como nenhum dos 10 portadores das chaves retornou, as forças dos Luminoth partiram em busca deles, mas tudo o que conseguiram foi descobrir que o módulo de transferência de energia que tinha sido entregue para Eiku e os demais havia sido tomado pelos Zings, e assim os Luminoths não tiveram escolha a não ser preparar outra missão para salvar o mundo deles, construindo um segundo módulo. No entanto, não demorou muito para que a pior parte do pesadelo deles se iniciasse. Os Zings iniciaram um ataque massivo contra a região de Aegon, matando muitos dos guerreiros que estavam por lá. Todos os defensores do Templo de Aegon foram mortos, exceto o escudeiro Zishir, o qual tornou-se um verdadeiro guerreiro no dia em que o tal templo foi atacado, sobrando como o único defensor do local.
Durante sua vida, Deshir serviu a região de Aegon por aproximadamente 300 anos, até o dia em que ele finalmente foi morto em batalha em algum lugar não muito bem especificado em Dark Aether. Depois que Aegon caiu, utilizando o módulo de transferência de energia roubado, os Zings drenaram a energia planetária restante que se encontrava nos controladores de energia daquele templo, e em seguida eles direcionaram seus ataques para Torvos, onde encontraram uma forte resistência por parte dos Luminov. Milhares de Ings acabaram sendo mortos, incluindo um chefe de guerra da Horda, o qual foi derrotado pelo herói Beesseats durante a quarta batalha de Torvos, uma das numerosas batalhas que foram travadas naquela região. O Templo de Torvos resistiu bem, sendo que o herói Beesseats acabou vindo a morrer de velhice ao invés de cair em batalha. No entanto, os números imensamente superiores dos Ings, uma certa hora acabaram sendo demais, e então, cerca de aproximadamente 9 anos após a queda de Aegon, a energia existente em Torvos também foi levada para Dark Aether. Assim que Torvos caiu, a terceira e última fase dessa guerra então se iniciou, com o resto das forças dos Luminov se reunindo na Fortaleza Santuário para se prepararem para a inevitável batalha que iria ocorrer por lá. Os Zings não demoraram muito, e então ondas e ondas de criaturas negras bombardearam a fortaleza, vindo até mesmo a possuírem as máquinas que tinham sido construídas lá, transformando-as em seus soldados. O herói Luminov que se destacou nessa batalha foi Sipul, que chegou a matar mais de 700 Zings em combate, vindo até mesmo a ficar conhecido como o assassino de Ings. No entanto, assim como outros de seus companheiros, ele não sobreviveu até o fim da guerra, vindo em um momento não muito bem especificado a ser derrotado na batalha conhecida como a Batalha da Colmeia, que foi realizada na Colmeia Ing, a contraparte da Fortaleza Santuário existente em Dark Aether. Apesar de toda a resistência que encararam, os Zings conseguiram drenar a energia do controlador da fortaleza, e com isso, apenas o controlador do grande templo faltava para eles. Com a esperança de sobreviverem àquela guerra sendo perdida, os pouquíssimos Luminovs restantes decidiram se reunir no grande templo e então resistiram a mais um ataque, que dessa vez levou o quarto sentinela de Aether, J-Jink, à morte. De certa forma, os Luminovs até conseguiram manter o grande templo em segurança, mas perceberam que não tinham mais condições de vencerem aquela guerra. Sendo assim, para evitarem mais sofrimento, eles decidiram entrar em um estado de transe de preservação de vida para dormirem para sempre ou para acordarem somente quando a ameaça dos Zings fosse eliminada de alguma outra forma. O único Luminov que se manteve acordado foi Yumus, que após a morte de J-Jink, seguiu os passos de sua mãe Vimos e se tornou o quinto e último sentinela de Aether. Como o último Luminov acordado, Yumus se manteve em solidão, protegendo a energia planetária existente no último controlador de Aether, marcando com isso o último ato de resistência dos Luminov contra os terríveis Ings, que aparentemente ainda estavam muito longe de serem derrotados.